Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Turma de trabalho 2. E aí, pessoal, para nossa aula de número 15, tá? Vou postar ela no YouTube daqui a pouco. Nossa aulinha que vai falar da segunda parte do plano 6, que trata da segunda parte do FGTS, no caso, né? A gente viu a primeira parte, estudou o que é FGTS e tal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, saques, aquela coisa toda. Agora a gente vai estudar o artigo 20. Vou falar um pouquinho sobre esse artigo 20, que trata das hipóteses em que o fundo de garantia, ou seja, esse valor vai poder ser movimentado pelo empregado ou pelos seus sucessores ou seus dependentes cadastrados no INSS ou pelo empregador, enfim. Eu vou falar ponto a ponto das hipóteses de movimentação do FGTS. Claro que eu vou me deter mais, né? Eu vou dar um pouco mais de ênfase àquelas hipóteses que estão relacionadas ao direito do trabalho, tá? Aquelas hipóteses que estão relacionadas ao contrato de trabalho, mas não vou deixar de falar sobre outras, tá bom? Então, o artigo 20 ele diz o seguinte, que a conta vinculada do trabalhador no FGTS, ou seja, a conta de FGTS do trabalhador, ela pode ser movimentada nas seguintes situações. Inciso 1. Em caso de despedida sem justa causa, inclusive a indireta, culpa recíproca e no caso de força maior. Tá? Olha lá. Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e no caso de força maior. Vamos detalhar. Despedida sem justa causa, ou seja, um empregado, né, é aquela hipótese de resilição bilateral, ou resilição do contrato de trabalho. O empregador não tinha mais interesse em continuar com o empregado, né, o empregador dispensou o empregado, então o empregado recebeu aquilo ali como surpresa e vai poder sacar o fundo de garantia. Tá? Vai poder sacar, inclusive tem o valor da multa, nesse caso, a multa lá do artigo 18, parágrafo 1º, que é a multa de 40% sobre todos os depósitos de FGTS. Tá? Então, sobretudo aí, o empregador vai pagar uma multa, uma indenização ao empregado. No caso de 40%, no caso de despedida sem justa causa. Então, no caso de despedida sem justa causa, o empregado vai sacar o fundo de garantia e o empregador ainda vai lhe pagar uma multa de 40% ali sobre todos os depósitos. Detalhe, esse valor da multa, gente, ele é tomado por base sobre todos os depósitos mesmo. Por quê? Porque pode ser que a conta vinculada nesse meio tempo do empregado tenha sido movimentada por outras hipóteses aqui que a gente vai chegar lá. Uma delas, por exemplo, para a compra de um imóvel. Vamos supor que o empregado tenha 30 mil na sua conta vinculada, ele tinha lá 30 mil reais depositado na sua conta de FGTS e precisou comprar um imóvel, aí deu entrada, usou os 30 mil. 3 meses depois, o empregador colocou esse empregado para fora. Então, gente, a multa dos 40% é só sobre os 3 meses? Não. Vai ser sobre tudo que estiver, que deveria pelo menos estar lá, inclusive o que ele já sacou, tá? Ele vai pagar a multa de 40%. A multa de 40% sobre os depósitos do fundo de garantia. Se ele fez mais de 30 e tantos mil, ele vai pagar 40% em cima dessa multa. Desculpe, ele vai pagar a multa em cima desses depósitos todos, tá? Ok? Então, é de 40% em cima disso tudo aí. Ele vai pagar essa multa. Ele também vai receber, no caso de demissão indireta. Que despedida indireta é? É aquela rescisão indireta quando o empregado, tá, ele dá a justa causa ao empregador, ou seja, quando o empregador pratica a justa causa contra o empregado, né? Quando o empregador, por exemplo, fica atrasando seus salários, atrasa o próprio depósito do FGTS, quando trata o empregado com rigor excessivo, ou seja, naquelas modalidades lá do artigo 483. Mas como já tinha dito antes, né, para que fique reconhecida a demissão indireta, a rescisão indireta do contrato de trabalho, o que é que tem que acontecer? O empregado tem que entrar com ação judicial, né? Só o magistrado vai reconhecer ali que houve rescisão indireta. O empregado não pode dizer, empregador, oi, o contrato terminou por culpa sua, viu? Bora me pagar tudo? Não, não vai. Então, quando o juiz reconhece a demissão, né, por culpa do empregador, no caso a rescisão indireta, contrato de trabalho, quando o juiz reconhece, o juiz determina que o empregado saque o fundo de garantia e o empregador vai ter que pagar a multa também. A mesma multinha que eu falei lá, de 40% sobre todos os depósitos do fundo de garantia. Então, uma vez ficando reconhecida a despedida indireta, né, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, uma vez ficando reconhecida
a despedida indireta, o empregado vai poder sacar o fundo de garantia e o empregador ainda vai pagar aí a multa sobre todos os depósitos que deveria ter lá ou que tem lá, tá? Ela também vai poder ser movimentada em caso de culpa recíproca. Culpa recíproca, ou seja, o contrato de trabalho terminou por culpa das duas partes, tá? O contrato terminou por culpa das duas partes. E aí termina? Aí termina, né? Terminou por culpa das duas partes, termina. E nesse caso também, só o Poder Judiciário consegue reconhecer, né? Vamos ver mais adiante, que é o Poder Judiciário, já viu, acho que isso aqui, nas aulas que tratavam sobre hipótese de rescisão do contrato de trabalho, que a culpa recíproca é só o Poder Judiciário que vai reconhecer. Então é o Poder Judiciário reconhecendo que o contrato terminou por culpa recíproca, o empregado vai poder também movimentar sua conta de FGTS, tá? Então o juiz, ele reconheceu, ó, o contrato de trabalho terminou por culpa das duas partes, culpa recíproca, aí vai expedir um alvará para o empregado ir receber o FGTS. Professor, nesse caso tem multa? Tem, mas ela é reduzida pela metade, né? No caso de culpa recíproca, a multa vai ser reduzida pela metade, ou seja, 50%. Tá? Ele vai pagar aí, ao invés de 40% de todos os depósitos do FGTS, ele vai pagar 20%. Então, caso de culpa recíproca. E em caso de força maior, tá? Em caso de força maior, em caso de força maior, ele também saca, né? Lembro quando eu falei de força maior agora, nessa época de pandemia, que foi declarada a força maior para os contratos de trabalho em caso de extinção da empresa. Então, em caso de extinção da empresa, por motivo de força maior, o contrato de trabalho vai se extinguir, o empregado vai sacar o FGTS. Entretanto, a multa é de 20% e não de 40% em cima de todos os depósitos. Por quê? Por conta do motivo força maior. Tá? Então, são essas hipóteses aí do inciso 1, em que há a movimentação da conta vinculada. Primeira, despedida sem justa causa, ou seja, o empregador colocou o empregado para fora sem justa causa. Segunda, a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, o contrato terminou por culpa do empregador, porém reconhecida no Poder Judiciário. Terceira, culpa recíproca, ou seja, a culpa houve das duas partes para o fim do contrato de trabalho, também reconhecida perante o Poder Judiciário. E a quarta, né, que é a da força maior, ou seja, uma vez reconhecida em lei, que a empresa fechou, né, que essa época é força maior, e a empresa foi extinção, e os contratos terminaram, o empregado vai sacar o FGTS e a multa vai ser só de 20%. Inciso 1, só isso. Inciso 1A. Então, artigo 20, inciso 1A. Foi incluído pela reforma trabalhista. Artigo 20, inciso 1A, foi incluído pela reforma trabalhista. E segundo esse inciso, o trabalhador vai poder sacar o FGTS também quando o contrato de trabalho ele terminar por acordo entre as duas partes. Quando o contrato de trabalho terminar por acordo entre as duas partes, que é a chamada resilição bilateral, tá? Quando o contrato de trabalho terminar por acordo entre as duas partes, que é a chamada resilição bilateral, ou seja, as partes vêm, fazem um acordo e vão terminar o contrato. O empregado saca, Tiago? Saca. Mas aí ele só vai sacar 80% do FGTS, ele não vai sacar os 100%. Ele não vai sacar tudo que tiver lá, ele só vai sacar 80% do FGTS. E o empregador, a título de multa, ele só paga 20% e não os 40%. Tá? Ele só paga 20% em cima do que tiver lá depositado do FGTS. Então deixa eu explicar esse inciso, né? Já que ele é um inciso que veio agora, né? Agora sim, mas 2017 para cá, né? Que foi regulamentado, incluído aí na lei do FGTS. E diz o seguinte, vamos lá, vou dar um exemplo. Digamos que o empregado tenha 100 mil na conta vinculada. Fez um acordo com o empregador para extinguir o contrato de trabalho. Tinha 100 mil lá. Aí ele só vai poder sacar 80 mil, que é 80% de 100 mil. Aí vai e saca 80 mil. O empregador, ele vai pagar 20% a título de multa, né? É reduzida pela metade, ele vai pagar 20%. Só que ele não vai pagar em cima dos 80 não, vai pagar 20% em cima de 100 mil, que era tudo que tiver depositado. Aí paga 20%, ou seja, o empregador vai pagar uma multa de 20 mil reais. Então o empregado vai receber 80 mil, que é o saque de 80% de tudo que tiver depositado, e o empregador vai lhe pagar 20 mil a título de multa, porque é 20% em cima de todos os depósitos que tiver lá, ou seja, é a multa reduzida pela metade, tá? A multa vai ser reduzida pela metade. Para frente. Inciso 2.
Tá? O inciso 2 ele diz o seguinte, que a conta do FGTS ela vai ser movimentada ou autorizada a movimentação quando houver extinção total da empresa, fechamento de estabelecimento, filial, agências ou uma supressão de parte da atividade dessa empresa, tá? Declaração de nulidade do contrato de trabalho em caso de falecimento de empregador individual. Então, sempre que essas situações, primeiro, extinção da empresa, segundo, fechamento de qualquer estabelecimento ou filial, terceiro, supressão de parte de suas atividades, então a empresa encerrou as atividades ali, não tem mais aquelas atividades, tá? E a outra, que é a declaração de nulidade do contrato de trabalho ou falecimento do empregador individual. O empregador individual faleceu, então sempre que ocorrer qualquer dessas situações e por conta disso o contrato de trabalho foi extinto, aí o trabalhador vai poder sacar o FGTS também, tá? Então, recapitulando, extinção total da empresa, fechamento de qualquer estabelecimento, filial, agência, supressão das atividades da empresa, seja de forma em parte, né? Declaração de nulidade do contrato de trabalho. O contrato de trabalho foi declarado nulo. Por quê? Porque não obedece a algum dos seus objetivos. Tem um objetivo que é proibido em lei, tem o agente que não é capaz, enfim, não tem os pressupostos de validade para existir aquele contrato de trabalho, a gente não vai ter. Então, esse contrato de trabalho pode ser declarado nulo, né? Pode ser declarado nulo, então ele vai poder sacar o fundo de garantia. Sempre que qualquer dessas situações, falecimento do empregador individual também, tá? Qualquer dessas situações, ela implicar a rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a sacar o fundo de garantia. E como ele vai fazer isso, Thiago? Com uma declaração, tá? Normalmente com uma declaração. O empregador dá uma declaração informando que ocorreu dessas situações ou através de alvará judicial. Ou entra com ação para ficar reconhecida a situação no Poder Judiciário. Através de alvará ele consegue sacar. Inciso 3. Quando o empregado ele for aposentado. O empregado que for aposentado pela Previdência Social, ele também vai poder sacar o fundo de garantia. Tá? Então, o empregado aposentado pela Previdência Social, saiu a aposentadoria, deu entrada, saiu a concessão da aposentadoria pelo INSS, ele pode sacar o fundo de garantia. Inciso 4. A gente vai ter também a autorização para sacar quando o empregado falece. Ou seja, quando ocorre o falecimento do empregado, aí a gente vai ter a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, a extinção do contrato de trabalho por falecimento do empregado. Tá? A gente vai ter extinção do contrato de trabalho por falecimento do empregado. E ocorre, Tiago? Ocorre. O contrato de trabalho pode ser extinto porque o empregado faleceu. A gente vai ter essa modalidade. E aí, Tiago, o que é que vai receber? Os dependentes que estejam habilitados na Previdência Social. Então, a regra é essa, que os dependentes do empregado que estejam habilitados na Previdência Social, eles recebam o fundo de garantia. Mas e se esse empregado não tiver nenhum dependente habilitado? Por exemplo, for uma empregada solteira, né, sem filhos, e só tem os pais, e mora com os pais, mas é empregada. E aí ela vem a óbito, o contrato de trabalho vai ser extinto pelo óbito dela, né? Claro, o contrato de trabalho vai ser extinto. E aí quem vai sacar? Aí ele diz o seguinte, na falta de dependentes, quem vai receber vão ser os sucessores previstos na lei civil, tá? Agora, para tanto, vai ser necessário um alvará judicial. Então, o que é que vai acontecer nessa situação? Que eu dei o exemplo da empregada. Ela não tem herdeiros, ela não tem nada, assim, não tem sucessores abaixo da linha, né? Ou seja, ela não tem dependentes cadastrados na Previdência Social, mas tem os pais, ela mora com os pais. E aí, quem vai estar autorizado são os pais. Os pais vão entrar com ação, né, na justiça para serem reconhecidos como seus legítimos sucessores e que não tem outros, e os pais vão receber o fundo de garantia dessa empregada. O empregado também vai poder sacar o FGTS para o pagamento da prestação do financiamento habitacional concedido lá pela Caixa Econômica Federal. Então, para o pagamento de prestação do financiamento habitacional, ele pode sacar o fundo de garantia. É prestação ainda, né? Aquisição de imóvel não, aquisição de imóvel pode também, tá? Então, para o pagamento de parte das prestações decorrentes do financiamento habitacional concedido pelo sistema financeiro habitacional, ou seja, pelo sistema lá da Caixa Econômica que utiliza o FGTS como patrocinador. Então ele vai poder abater as prestações.
ele vai poder abater aí as prestações. Para tanto, ele precisa estar no mínimo com 3 anos, né? 3 anos em sendo titular de uma conta fundiária, ou seja, em 3 anos trabalhando e tendo fundo de garantia, pelo menos, tem que ter esses 3 anos. Ele tem que também abater no máximo, assim, ele não pode abater mais do que 80% do montante da prestação, ele pode abater até 80% do montante da prestação. E o valor tem que ser bloqueado e utilizado no período máximo de 12 meses, ou seja, ele solicitou a disponibilização do valor para quitação da prestação, o valor foi colocado à sua disposição, então ele tem que entrar no site lá, ou então ir até uma agência e pedir o abatimento, ele tem um prazo de 12 meses para fazer isso. Então o valor retorna para a conta fundiária. Ele pode também liquidar ou amortizar de forma extraordinária o saldo devedor do financiamento imobiliário, tá? Então ele pode, uma vez que pegou um financiamento imobiliário, querer quitar ou liquidar o saldo devedor. Pode fazer isso? Pode. De 2 em 2 anos ele pode fazer uma movimentação dessa. Então vamos supor, eu comprei um apartamento, agora, aí eu utilizei, tinha 30 mil lá de FGTS, eu utilizei meu FGTS, 2020. Foi lá, sacou e tal, pronto. Beleza. Eu tenho um saldo, né, a ser amortizado, um saldo devedor, porque financiei o restante do apartamento. E tá lá. Aí de 2 em 2 anos eu posso utilizar o fundo de garantia para bater, né, na liquidação ou amortização do saldo devedor. Tá? Então eu posso fazer também, ou seja, o empregado pode utilizar o FGTS também. Já para incentivar, né, a compra da casa própria. Né? Para tanto, né, mais uma vez, ele tem que ter 3 anos pelo menos de trabalho no regime do FGTS e que as prestações tenham sido adquiridas com o próprio fundo, ou seja, através do sistema financeiro habitacional. O empregado vai poder sacar também o fundo de garantia quando ele permanecer por 3 anos ininterruptos, tá? 3 anos ininterruptos fora do regime do fundo de garantia. Então, quando o empregado é demitido, né, pede para sair, né, na verdade, quando ele pede para sair, ele não vai ter direito a sacar o FGTS. Então, digamos que o cara pediu para sair de uma empresa privada, passou no concurso público. Passou no concurso público, pediu para sair de uma empresa privada. Ele vai ficar 3 anos sem poder movimentar a conta. Depois de 3 anos, no mês do seu aniversário, não é só completar os 3 anos, tem que ser no mês do aniversário do empregado, tá? E no mês do aniversário do titular, ele vai poder sacar o fundo de garantia. Então eu estava trabalhando numa empresa privada e de repente passei no concurso para o TRT. E aí saí da empresa privada, pedi, né, para sair, recebi as rescisórias, mas o FGTS ficou lá. Por quê? Porque não é motivo de movimentação. Eu pedi para sair da empresa. Né? Contrato só naquelas situações de fim do contrato de trabalho. Eu pedi, então meu fundo de garantia vai ficar depositado, vai ficar lá na conta vinculada. Só depois, 3 anos aí com a conta parada, eu vou poder me dirigir até a agência da Caixa Econômica Federal e dar entrada no requerimento para sacar o que estiver depositado no fundo de garantia. É claro que quando eu pedi para sair, o valor deixou de estar, né, sendo depositado na minha conta, mas os juros e a correção monetária vão continuar incidindo ali sobre o que tiver depositado, mês a mês. O empregado vai receber o FGTS também quando a gente tiver a extinção normal do contrato por tempo determinado. Tá? Quando o contrato por tempo determinado ele acabou pelo seu final, tem um contratozinho de experiência 3 meses, não sei o que, o empregado pode sacar. Tá? O empregado vai poder sacar o fundo de garantia. Então, pela extinção do contrato de trabalho por prazo determinado, pode sacar, não tem problema. O inciso 10, ele diz o seguinte: quando a gente tiver uma suspensão do contrato de trabalho do trabalhador avulso, por período igual ou superior a 90 dias. Então, aquele avulso que trabalha aquele empregado avulso que trabalha através de um órgão gestor de mão de obra, trabalha nos portos e tal, se ele ficar com o contrato paralisado, né, por mais de 90 dias, aí ele pode sacar o fundo de garantia. O inciso 11, ele se preocupa um pouco, não só ele, mas outros também, se preocupa um pouco com a qualidade de vida do trabalhador. Ele diz que o trabalhador vai poder sacar o fundo de garantia se for acometido por neoplasia maligna, ou seja, se ele tiver um câncer,
ou se ele for acometido também, como diz o inciso 14, de uma doença no estágio terminal, né, uma doença grave e tal, não sei o quê. Ou também quando o empregado, né, ou qualquer de seus dependentes for acometido, né, no caso tiver com o vírus da AIDS, se tiver com HIV positivo, se for reconhecido que foi HIV positivo, ele vai poder sacar o fundo de garantia. Falei de 3 tipos de doenças, aí o pessoal pode até estar se perguntando, professor, e agora durante a pandemia, durante essa, se ele for acometido? Então, depende, que ela pode se encaixar aqui, ó. Ela pode se encaixar aqui quando ele ou seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave. Eu acredito que o corona é considerado uma doença grave, então ele tem que ser declarado, né? Ou ele e seus dependentes, que por conta daquela doença terminal, daquela doença grave, né, ele está no estágio terminal, ele não tem muita expectativa de vida, aí ele pode sim também sacar o fundo de garantia, tá? Vai poder sacar. O inciso 15, ele diz quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, certo? Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, ele também pode sacar o fundo de garantia. Então, idade igual ou superior a 70. Vai poder sacar. Quando a gente tiver uma necessidade pessoal, cuja ausência ou desgraça tenha ocorrido, cuja urgência ou gravidade decorra de um desastre natural. Teve um desastre natural, como foi aquele exemplo das enchentes lá em Mariana e tal, e aquilo ali acabou com muita empresa, acabou com a casa, o pessoal está precisando sacar um valor, né? Então o empregado do governo vai regulamentar e ele saca, tá? Então para aquelas situações que são emergenciais mesmo, né? De necessidades especiais, emergenciais, de gravidade, né? Por conta de um desastre natural, um desastre que fique não provocado e tal, aí ele pode sacar o fundo de garantia. O governo faz isso até para voltar a estimular a economia. Ele pode delimitar, né, se vai sacar todo, 50%, 70%, 80%, depende da fase, né? Depende da fase aí, da situação que ocorra, da situação requer, quantos dias o empregado vai ficar aí afastado por conta do desastre natural, então vai depender muito aí, né, da situação no caso concreto. Mas ele pode sacar, desde que o governo federal regulamente. O empregado também pode, ele é aquele empregado com deficiência, tá? O empregado com deficiência, que por prescrição médica precisar adquirir prótese, ele pode sacar o fundo de garantia. Então, se ele tem uma deficiência física e está precisando utilizar uma prótese e tal, não sei o que, ele pode usar o fundo de garantia para sacar. Aí a gente vai ter tal, só questão de mutuário mesmo mais. Então, essas situações, gente, que o empregado pode, são várias situações que o empregado pode sacar o fundo de garantia por tempo de serviço, tá? São N situações, a gente pode pegar, sacar aqui. Artigo 20 é bom dar uma lidinha. Artigo 20 da Lei 8.036/90. Cobrança de FGTS não depositado e a prescrição. Como o empregado vai poder cobrar esse FGTS que não foi depositado? E a partir de quando vai incidir a prescrição? O que é isso, Thiago? Aqui é o seguinte. Até 2015, o STF e o TST reconheciam que o prazo para se cobrar o FGTS era dos últimos 30 anos do contrato de trabalho. Mas isso, né, tá lá. Então o prazo para se cobrar o FGTS seria de 30 anos, aí desde que, é claro, ele cobrasse dos últimos 30 anos, né, e desde que ele cobrasse nos 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos são a gente vai chamar de prazo bienal, ou é prazo extintivo. Esses 2 primeiros anos ele tem para ajuizar a sua demanda, tá? Então ele ajuiza a demanda, entra com ação, tem um prazo aí bienal, que é a prescrição bienal dos 2 primeiros anos. E retornando, ou seja, ele poderia reclamar dos últimos 30 anos, ou seja, ele tem um prazo
de 30 anos para requerer aí a incidência da prescrição, né? Para requerer a incidência da prescrição, ou seja, para não ter perdido os depósitos que não ficaram aí na sua conta vinculada. Por que dessa justificativa de um prazo tão extenso, Tiago? Pelo menos no início. Porque se entendia que o trabalhador tinha pouco acesso aí aos depósitos, ou não sabia fazer a conta, o conhecimento era pouco, menor, e existiam os entraves aí econômicos, aí entraves para dificultar mesmo o saque, ou para dificultar o acesso do trabalhador à sua conta vinculada. Então, houve muita pressão, tá? Então, se entendia que esse prazo deveria ser o mais elástico possível para o trabalhador não perder ao longo do tempo com esse não exame, né? O STF, em 2015, porque eu falei 2015, a partir de 2015, passou a se debruçar sobre esse prazo quinquenal, ou esse prazo trintenário, se ele era constitucional ou não. Se ele seria constitucional ou não. Então, qual foi a decisão? Salomônica, claro. Entenderam-se que os direitos atinentes ao direito do trabalho, no caso os direitos, prescrevem 5 anos, dos últimos 5 anos. E como o FGTS ele diz respeito também ao direito trabalhista, ou seja, um direito que é oriundo da CLT, então o STF disse, não, aqui a gente vai aplicar a mesma prescrição para as outras verbas trabalhistas. Não é mais de 30 e sim de 5 anos. Foi isso que ele fez. Não seria mais de 30 e sim de 5 anos. Ou seja, o FGTS que pode ser cobrado hoje é dos últimos 5 anos. Teve uma aplicação aí meio que duvidosa, né, no início, meio que duvidosa. Uns continuaram com 30, outros admitiram que seria 5, até que, né, o STF bateu o martelo e são 5 anos mesmo. Então o empregado pode cobrar o FGTS dentro de 2 anos, quando ele tem um contrato de trabalho terminado, e ele pode cobrar os últimos 5 anos dos depósitos não feitos na sua conta vinculada. Beleza? Isso é prescrição e FGTS, tá bom? Então, agora terminamos esse plano 6 aí, tá? Terminamos o plano 6 que tratou sobre Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e suas características para o direito de trabalho. Ok, gente? Até bom final de semana, bom domingo, bom sábado para quem já vai curtir aí o final de semana e bom feriado. Abraço.